promove o egoísmo, o orgulho do ser humano nos dias de hoje. Também temos a pressão cultural, temos uma sedução visual, temos os problemas de relacionamentos, uma série de coisas que realmente tem sido um desafio, né, no casamento, a família. Crescente a isso, uma sociedade que deprecia o casamento, meio uma sociedade que tem desvalorizado o que é o casamento, o matrimônio. A família, meus queridos, eu quero dizer nessa noite para você que a família é projeto de Deus. Deus instituiu a família. A família é a célula-mãe de todo grande propósito de Deus. Portanto, devemos priorizar a família. Porque é a comunidade menor onde vamos afetar a sociedade, onde nós vamos realmente influenciar, né, a comunidade maior. Então, queridos, a igreja, então, toda a família, né, hoje nós temos profissionais, temos o presidente da República, nós temos senadores, nós temos profissionais, todos saindo dessa família. Então, a importância que é a família. A família foi a primeira, realmente, instituição criada por Deus. Foi Deus que criou. Não nasceu no coração de um homem, mas nasceu no coração de Deus. Então, e a primeira cerimônia de casamento foi realizada por Deus. Portanto, eu gostaria de ler um texto da palavra, que está aqui em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim, verso 18, vamos para o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. O 18, o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que o nome lhe daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos. Esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E diz o texto, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu queria ficar com o versículo 23 aqui, que diz assim, por esta razão, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Você trabalhar uma reflexão aqui para deixar para o casal sobre realmente a intenção de Deus com o casamento. O princípio básico aqui que a gente pode reafirmar, primeiro é que Deus ordenou o casamento. Como eu falei inicialmente, não nasceu na cabeça de homem algum, mas nasceu na cabeça de Deus. O casamento ele é fundamental para a sociedade. O casamento por quê? Porque foi Deus que estabeleceu a instituição do casamento. Para todo sempre
e não apenas para um breve período da história. Hoje é interessante que hoje o importante é ser feliz no momento. Nem que esse casamento leve 1 ano ou 2 anos, é o que acontece. Mas a ideia de Deus não é essa. Você sabia que no Brasil, cada 10 casamentos realizados, 4 vão se tornar em divórcio? A obra criativa de Deus, meus amados, ela não ficou completa. Deus foi criando todas as coisas. E Ele disse, olha, é bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse, isso que é muito bom. Então Deus tem projeto, tem plano para a humanidade, para a família. E aqui, amados, Ele disse, olha, uma auxiliadora foi criada por Deus para estar com Ele. Deus criou uma mulher para estar com o homem. Uma auxiliadora idônea ou o quê? Aquela que corresponda, aquela que realmente esteja junto, caminhe junto. O ideal da criação de Deus aqui é que cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tem o seu esposo. Amados, Deus decidiu fazer a mulher da costela do homem. Podia ter feito da poeira, do pó, como fez o homem, né? Mas decidiu fazer realmente da costela do homem. Ao fazer isto, ele ilustrou que o matrimônio, o homem e a mulher, chegou a ser simbolicamente uma só carne. Deus desenhou, Deus realmente, um arquiteto, Ele desenhou e equipou o homem e a mulher para realizar diferentes tarefas. Eu já vai fazer 41 anos de casados. Vale a pena, viu? E Deus nos criou com funções diferentes. Para começar, o homem e a mulher são diferentes. Certo? Diferente em tudo. Então, o grande desafio é conviver juntos. Hoje já está bonitona, tem visitado, namoro. Mas vai chegar a hora que você vai, entendeu? Vocês estão morando junto agora, a partir de hoje, né? Casadinhos. Você vai se levantar, ela vai com o cabelo todo virado, né? Aquele baixo. É assim que é o casamento. De conviver juntos. E o homem, a mulher tem a função de esposa, de auxiliadora, como nós acabamos de ler no texto. E interessante que a mulher ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem tem que fazer uma. Ele tem uma caixinha que só funciona assim. Então é normal de fábrica, tá? Mas a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue atender o telefone, ela consegue atender alguém que está chamando na porta, ela consegue lá estar atendendo um filho. Eu tenho um vizinho que quando a esposa saiu para fazer alguma coisa, e ele ficou preparando a comida, o almoço. Aí botou comida no fogo, só que ficou ali olhando, esperando a coisa acontecer. Quando a mulher, quando coloca alguma coisa no fogo, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então nós somos diferentes. Então, mas tudo aponta para a mesma meta, que é honrar a Deus. Que bom que nós somos diferentes. Que bom, eu vejo uma mulher completa, o esposo. Deus deu o matrimônio como um presente para Adão e Eva. Foram criados perfeitamente para completar um ao outro. Vocês estão entendendo? Eu tenho que procurar falar bem devagar, porque eu sou de manezinho da ilha, fala assim meio rápido, né? Então, para você entender o que eu estou falando aqui. Eu queria tirar aqui algumas lições desse texto, princípios básicos para você e para você que está aqui nessa noite. Primeira coisa, que esse texto que nós acabamos de ler, primeira coisa, tornar-se independente é preciso deixar pai e mãe.
Com certeza vocês já fizeram isso, né? A família está lá, né? No país de vocês. Porque tem casos que a pessoa continua dependendo dos pais. E esse texto diz que tem que fazer o contrário. Para o casamento ser bem sucedido, é necessário que haja um ajuste. Que haja um ajuste nas relações com as famílias, pais. O seu esposo, viu? O Teniel, né? Ele passa a ser a pessoa mais importante da sua vida. A Maria passa a ser a pessoa mais importante da sua vida. É preciso deixar pai e mãe, que o texto está falando aqui, priorizar, aprender a viver dentro do novo relacionamento. Eu e a minha esposa, a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas. O horário de almoçar, o horário de fazer as nossas coisas diárias. As nossas filhas que casaram já têm o seu jeito, né, de fazer. Então já tem um jeitinho deles de realmente de desenvolver esse novo momento da vida deles. Deixar os pais também é mais do que uma diferença geográfica. Implica em deixar fisicamente, deixar emocionalmente e financeiramente. A dificuldade de deixar a casa de origem nem sempre é daquele que está saindo, e muitas vezes é daquele que está ficando. Né? E dizer que a casa de vocês não é filial à casa dos seus pais. Vocês vão ter uma vida a dois agora. Amados, unir-se, tornar-se. De dependência, seja ela financeira ou seja emocional. O ideal do casal é morar realmente longe dos pais. Minha filha tem muito tempo, estou morando na Itália. Mas depois foi trabalhar, né? Estão morando lá também, graças a Deus. Amados, o lar, ele não pode ser filial dos pais. Tá? A segunda coisa que eu queria aqui deixar para vocês como ensinamento, reconhecer que ela, Marie, reconhecer que ela faz parte da sua vida. Reconhecer que o Teniel faz parte da sua vida agora. Na matemática do casamento, 1 mais 1 é 1. Quando você pensar em seu esposo, quando você pensar na sua esposa, não pense mais como sendo distante de você, mas pensa como alguém que faz parte de você. E sabe, você está ouvindo nessa noite aqui, que fez esses votos que depois eles vão fazer, e às vezes no decorrer da caminhada eles podem esquecer. Então, de cuidar, de preservar, honrar, amar, compartilhar, chorar juntos. Né? Vai ter momentos que vocês vão chorar juntos. Tem momentos que vão se alegrar juntos. Tem momentos. Unir-se à sua mulher, o marido se une à sua mulher. Unir-se significa aderir, juntar. Vou fazer uma dinâmica aqui. Aqui eu tenho 2 cores de massa aqui. Quando a palavra aqui se une à sua mulher, acontece isso aqui. Olha aqui, essa é a ideia de Deus. A palavra diz que Deus uniu, não separa o homem. Quanto mais vocês convivem, olha aqui, ó. Não tem mais como separar a ovelha do branco.
Né? Se tentar tirar aqui, vai tirar em pedaços. Né? Depois eu vou deixar com vocês, para vocês lembrarem disso. Bom? Amados, de forma ideal, o casal dedica-se a amar, unir-se, na ilustração da massa, permanecer fiel um ao outro. Uma palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, diz que o amor, ele nunca acaba. O amor é paciente, o amor não. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui está falando de um amor incondicional. Esse amor de Deus que nunca acaba. Amor, queridos, não é um sentimento. Amor é uma decisão, é um mandamento. O amor. Hoje eu estou sentindo que eu devo amar. Hoje não estou com muito amor. Não tenho isso. Né? Amor é um mandamento. Isso precisa. Na realidade, eu sempre dizer a vocês, vão aprender a amar um ao outro na medida da caminhada. Queridos, os cônjuges assumem diante de Deus o que vocês vão fazer hoje, e dos homens um compromisso mútuo de lealdade, de compromisso de fidelidade, de cuidado um do outro. Tornar-se os dois uma só carne. Eu não machuco minha própria carne, meu físico. Eu cuido. Geralmente, o mais comum é que as mulheres focalizem a atenção do lar, somente quando vai chegar os filhos. Né? Chegam os filhos. Elas engravidam, elas amamentam, então elas cuidam, não é que manda na casa, não é elas, né? Mas elas focam no lar. O interessante, e o lar é o lugar onde deve haver honestidade, comunicação. Nunca deixem de dialogar. Nunca deixem. Vocês precisam conversar. Né? Precisa haver essa comunicação na casa. Se é uma das dificuldades, de muitos problemas de relacionamento, que chega ao divórcio, que o casamento ele chega ao divórcio pelas pequenas coisas. Não é por grandes coisas. Amados, onde existe o respeito no lar, onde se respeita a individualidade de cada um, o lugar perdoar um ao outro. Vai ter momentos, viu? Que você vai ter que pedir perdão, perdoar a barreira, você. Vai ter um momento que você tem os seus filhos pedir perdão para o seu filho. Eu aprendi porque o que acontece nessas horas, quando é início de casamento, lá depois de 1 ano, 2 anos, o casal tem aquela briguinha e aí vão dormir um virado para o outro. Né? Mas no decorrer dos anos, a gente aprende até a brigar. Hoje minha esposa e eu, 41 anos de casado com esse ano, a gente aprende a brigar. Não tem mais isso. E a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr contra a vossa ira. Não vão dormir, certo? Haja perdão. O perdão também não é um sentimento. Eu não sinto de perdoar. Não. É também princípio. Perdão. O marido precisa saber que casando-se sua vida é a esposa, filhos. Ele é o responsável, sabia, Daniel? Você é o responsável da casa, vai ser a partir de agora. Você como líder que Deus
colocou na palavra, poderia ser a mulher, poderia, mas ele disse que o homem é o cabeça da mulher, o cabeça da casa, o velho que cuida, não que manda, né? Mas aquele que lidera, aquele que cuida da família. Tá? Então, não pode ser cabeção, tem que ser cabeça. Né? Aí alguém disse uma vez para ele, pastor, então a mulher é o pescoço, que leva a cabeça para onde é que quer. Então, amados, os seus pensamentos têm que estar 100% voltados ao seu lar. Vivemos tempos difíceis, onde muita correria. Eu vejo pessoas assim, eu não tenho tempo para nada. Se você não tiver tempo para Deus, tempo para a família, a coisa fica difícil. A terceira coisa é desenvolver intimidade, que vocês a partir de agora vão fazer. Desenvolver um estilo de vida de vocês, né? Marcada pela unidade, do jeito de vocês de pensar, de agir. Como eu falei, lá em casa, 11h30, nós estamos almoçando. Eu vou na casa de uma filha minha 1h da tarde. É o estilo de vida deles. Mas eles sabem que chegar na minha casa, 11h30, nós vamos almoçar. Eles almoçam naquele horário. Então, é o estilo de vida de vocês de pensar, de agir. Então, vocês vão precisar desenvolver uma cumplicidade um com o outro. Né? Uma cumplicidade no lar. Né? Ajudar a lavar a louça. Né? As mulheres fazem assim, ajudar a lavar a louça, cuidar da casa. Né? O marido tem que dividir as tarefas. Isso é muito importante. Tem um livro que acho que eu falei para vocês, 5 linguagens do amor. Eu sei a linguagem do amor da minha esposa. E é bom saber a linguagem do amor. Tem aquela de dar tempo para ela, né? Tempo de qualidade. Fazer aquelas coisas, né? Comer uma pipoca, assistir uma TV junto. Dá tempo para ela. Então tem um livro ótimo que eu aconselho vocês, se não leram, ler, que ajuda muito. Daniel, você é responsável pela vida espiritual da sua família, como homem, na vida de oração. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18:19, que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então, devemos lembrar sempre que o casamento bem sucedido não é um casamento que você vai levar de barriga da terra. Daniel, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Marie como sua legítima esposa para viver com ela conforme que foi ordenado por Deus? Sim. Você promete amá-la, honrá-la, protegê-la, guiá-la, se servi-la e consolá-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Maria, você promete diante de Deus estas testemunhas, recebeu Daniel como seu legítimo esposo para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus? Você promete amá-lo, honrá-lo, protegê-lo, guiá-lo, servi-lo e consolá-lo na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade? Manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Amém. Qual que é muito da
aliança agora. A aliança é um compromisso ilimitado que só um casal assume diante de Deus e dos homens como profissão do amor. Viu? Você vai olhar para essa aliança e vai lembrar dessa aliança que vocês estão hoje fazendo diante de Deus. Caracteriza uma aliança no casamento, que é juramento, fidelidade, vida compartilhada, compromisso, prioridade e companheirismo. Queria orar agora pela aliança, tá? Senhor, abençoe estes anéis que simbolizam a união e a aliança de Daniel e Maria. Pedimos a tua bênção, Pai, que eles possam sempre olhar para esses anéis e lembrar desse momento, dessa aliança que estão fazendo um com o outro, de honrar, de amar um ao outro, e acima de tudo, Pai, que o Senhor esteja nesse casamento, Pai, nessa união. Eu quero abençoar, consagrar essas alianças em nome de Jesus. Amém. Agora, você vai olhar um para o outro agora, com as mãos. O Daniel vai dizer, vai repetir, tá, Daniel? Maria, receba esta aliança como sinal do meu amor, da minha fidelidade. Prometo te amar por toda a minha vida. O Daniel, receba esta aliança como sinal do meu amor, da minha fidelidade. Prometo te amar por toda a minha vida. Salva de palma ao mais novo casal. Só queria deixar aqui uma frase final de tudo que nós falamos.
A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para não ser pisada, nem da cabeça para ser superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida, e do lado do coração para ser amada. Querido, que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Vocês podem ficar à vontade. Vamos ficar de pé para ficar de pé e aplaudir os noivos, ok?